Hoje pregarei aos irmãos capítulo 1, aqui do verso 15 a 20. E falaremos justamente sobre o momento oportuno onde era necessário substituir uma vaga em aberto, da vaga de Judas entre os apóstolos. Então veremos como se sucedeu isso. E farei em duas partes. Deixarei o final, a eleição ali de Matias, justamente para a próxima semana. Hoje falaremos justamente sobre o cumprimento das Escrituras a respeito dessa vaga que se abriu e referente a Judas. Então, o verso 15 a 20 diz o seguinte: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, disse: Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. 17. Porque ele foi contado conosco e obteve parte neste ministério. 18. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade. E caindo de cabeça, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Verso 19. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que sua própria língua, este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. E verso 20, pararemos por aqui hoje. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Tá? Segundo a versão King James. Vamos orar? Santo Deus, estamos aqui num texto totalmente confrontante. Porém, Deus, sabemos que a sua palavra é inerrante, infalível para as nossas vidas e suficiente para toda instrução, todo o ensino. Desde genealogias, desde, Senhor Deus, todos os pormenores que encontramos na sua palavra. Tudo aqui, Deus, é aplicável, tudo aqui serve, Pai de amor, para as nossas vidas, principalmente no que tange a nossa espiritualidade. Ó Pai, então que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, como orou o nosso irmão Flávio, e assim eu reitero, que o Espírito Santo nos ajude e nos dê esse crescimento e entendimento da palavra. Sua palavra, Deus, deve ser guardada em nossos corações, para que não pequemos contra o Senhor. A sua palavra é alimento para as nossas almas, luz para os nossos pés. Então pedimos, Pai de amor, que a exposição aqui seja através, Pai de amor, do Espírito, para entendimento completo da sua igreja. Que o Senhor traga a salvação e arrependimento aos impenitentes, aos teus eleitos que ainda estão espalhados neste mundo. Através do meio da internet, ó Pai, e através das nossas vidas também que pregamos. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos conduza e nos abençoe nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amado, o título da minha mensagem é Cumprimento das Escrituras, porque quando falamos de Judas, eu quero que os irmãos entendam que tudo o que se sucedeu com este homem foi prescrito na palavra, foi predito nas Escrituras, como veremos aqui no próprio texto. Então, os versos 15 a 20 relatará para nós a reunião desses irmãos, cerca de 120 pessoas, que tratarão deste caso. E no livro de Atos é importante por quê? Porque temos a igreja em vigor. Nós temos aqui os apóstolos aguardando a tão promessa, aguardada sobre o Espírito Santo que Cristo também predisse a eles. Que o Espírito Santo viria e que era necessário eles aguardarem em Jerusalém até a vinda dele. Ou seja, o apostolado destes homens, 12 homens, estava totalmente junto com a vinda do Espírito Santo. Então nós entendemos que ser cheio do Espírito Santo tem um propósito. E este propósito é para com o Evangelho. É para a pregação e anunciação deste reino, deste governo de Cristo. A salvação do homem, mediante a obra expiatória de Cristo. Então é sobre isto que estamos falando em Atos. Nós vimos que Cristo, mesmo ressurreto,
se apresentou a estes homens, e esta aparição ressurreta é também dentre os critérios para ser um apóstolo, ver Cristo ressurreto. Porém, este Cristo ressurreto com um corpo, ele ascendeu aos céus. E esses discípulos agora têm que aguardar. Porém, o fato de Cristo ter ascendido aos céus não significa que estamos aqui desprovidos de cuidados, que a sua igreja está sozinha, que a sua igreja não tem sido guiada, justamente porque se cumpriu aquilo que os discípulos estão aguardando. Então, amados, veremos as prioridades aqui nesses versos. Nós vimos a primeira parte da promessa do Espírito Santo, a ascensão de Jesus, e agora estamos na terceira parte do primeiro capítulo, que é a substituição de Judas. Então, a missão e o comissionamento dos discípulos reflete para nós o chamado fundamental da igreja. A missão que nos é definida no verso 8, que eu gostaria de ler novamente. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhar sobre o quê? Sobre a vida, a obra de Cristo. O Espírito Santo, então, habita em nós para que anunciemos, sejamos testemunhas. E isso reflete, então, o propósito da igreja. Reflete o nosso propósito como cristãos. E é justamente isso que veremos, pois se estamos falando de um apostolado, se estamos falando sobre aqueles que fundamentariam e iniciariam a igreja de Cristo, certamente a vaga deixada por Judas é importante para ser preenchida. E veremos que a igreja reunida agora tem que tomar partido nessa questão. Então eu convoco os irmãos agora a entrarem no texto junto comigo. Utilizarei a João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, e o irmão pode acompanhar na sua Bíblia. Verso 15, irmãos. Diz o seguinte: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse. Então a primeira informação que nós temos de Lucas, que é o autor desta segunda carta que ele escreve, a Teófilo, ele diz, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Então entre a ascensão de Jesus, que já vimos, e Pentecoste, que é a vinda do Espírito Santo prometida, os crentes em Jerusalém, conforme nos mostra o texto, eles estavam reunidos. Mas vimos também que eles estavam em oração. E isso também serve para a nossa reflexão, irmãos, de que uma igreja reunida é uma igreja que está reunida também com um propósito, como dito no verso 8, para testemunhar a Cristo e juntos perseverarmos em oração. Porque justamente a oração que une a vontade de Deus anunciada na sua palavra com a execução através de nossas vidas. Então, logo, ser um cristão que conhece a vontade de Deus é ser um cristão que está reunido num corpo e orando. E isso, amados, acontece com o levantar de Pedro no meio desses irmãos, ao qual esses irmãos provavelmente estavam refletindo e ponderando sobre a vaga deixada por Judas. Então Lucas fala em termos gerais, naqueles dias. Mas sabemos certamente que isso é antes de Pentecoste, enquanto os discípulos estavam aguardando. A versão etíope, uma das versões bíblicas ortodoxas, a versão etíope da Bíblia, diz naquele dia, e não naqueles dias. E como se fosse no mesmo dia em que eles entraram em Jerusalém, subiram ao cenáculo, como já vimos, e ali estavam orando, permanecendo, aguardando. E isso é bastante provável, irmãos. Pedro, então, se demonstra aqui agora corajoso, zeloso, disposto a mostrar a sua prontidão para o comissionamento de Cristo. Então, amados, o que o texto já nos informa? Que o fato de Pedro se levantar ali, provavelmente, era algo que a igreja já estava ponderando juntos.
E também era um dos motivos ao qual eles estavam orando reunidos. Porque então Judas não estava mais presente. Como segue o texto, né? E já lemos. E agora era necessária essa substituição. O que isso nos ensina? Que Pedro, como um líder, claro, se levanta aqui, se pronuncia, mas também como um porta-voz da igreja. E que a igreja está preocupada com as coisas de Cristo. E que este apostolado, que esse comissionamento, esse testemunhar sobre Cristo, é algo de suma importância para a igreja a partir de agora. Tanto que eles elegerão um para substituir Judas. Você percebe o envolvimento da igreja, você vê a preocupação de Pedro, a coragem de Pedro, a disposição para zelar pelas coisas de Cristo. Essa vaga, então, não poderia ficar aberta. E isso já nos traz, amados, uma reflexão também. Porque quando você pensa em igreja, você deve pensar qual que é a sua participação na igreja. Qual que é o seu envolvimento na igreja? Nós não podemos estar numa igreja alheios ao propósito de testemunhar a Cristo, ao envolvimento, à participação desta igreja sendo luz numa sociedade tão corrompida. Então isso envolve desde oração e até mesmo do seu envolvimento prático e vivencial na igreja de Cristo. E o que nós vemos hoje em dia? Pessoas que tratam a igreja apenas como um local aonde eu vou nos finais de semana, ouço a palavra, sou fortalecido pela palavra, né? Ou saio cheio da palavra e vou-me embora. Mas no que tange envolvimento, preocupação, propósito, essência da igreja, as pessoas desconhecem. E quando eu olho para a igreja primitiva aqui, estamos vendo uma das primeiras, se não a primeira. 120 pessoas reunidas num cenáculo, ou seja, numa grande sala, orando, relativo ao quê? Nós já vemos na sequência do texto, que é sobre a vaga deixada por Judas. E isso logo está envolvendo o quê? Apostolado. O testemunho da igreja quanto ao evangelho. Isso já estabelece um contraste gritante sobre o envolvimento das pessoas com a igreja hoje em dia. Não é apenas estar aqui, irmãos, como sempre é dito aos irmãos, mas sim se envolver, é edificar e ser edificado, é você exortar o seu irmão e ser exortado, é nós em comum acordo, unânimes, no mesmo pensamento, no que tange ao reino de Cristo. Estarmos na igreja como pessoas salvas e preocupadas com o avanço deste reino através do evangelho e a sua anunciação. E eu lanço a pergunta para você. Qual tem sido o seu envolvimento com a igreja de Cristo? Qual tem sido a sua participação com esse testemunho do Santo Espírito? Porque saiba, meu amado irmão, que a igreja tem esse propósito. A essência da igreja é testemunhar a Cristo. Desde amando uns aos outros, e envolve esta oração, envolve eles estarem juntos, unânimes, e perseverarem nisso. Igreja é um organismo vivo. Não é algo que eu deixo e vou embora. É algo que você é inserido. Tanto que é chamado corpo de Cristo, correto? E quando eu sou colocado neste corpo, eu faço parte deste organismo. Eu recebo as ordens do cabeça, que é Cristo. E logo eu passo a viver em função disto. Não é prótese que você arranca, fica ali faltando, às vezes põe, às vezes tira. Não. Você faz parte inerente deste corpo. E é justamente o que estamos vendo. Então Pedro se levanta no meio desses irmãos, e o texto diz que, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, e disse:
né? Ele registra que Pedro, então, é um porta-voz dos apóstolos, quando se dirige aos crentes. Lucas acrescenta uma nota explicativa e diz, literalmente, havia no mesmo local uma multidão de mais ou menos ali 120 pessoas, né? Por que mais ou menos, pastor? Porque alguns teólogos vão dizer que estão sendo contabilizados apenas os homens ali reunidos. Enfim, existe um debate quanto a esse número. Os nomes pertencem aos que são crentes verdadeiros, isso podemos afirmar. Por quê? O verso 16, depois os irmãos irão ver, que é utilizado a palavra adelfo, ou seja, irmãos. E certamente não é irmãos consanguíneos, são irmãos em Cristo. Então estamos falando aqui, segundo o relato de Lucas, que são 120 crentes reunidos. 120 pessoas com fé em Cristo. E este foi o número das pessoas que ali estavam. Em algo que caracteriza para nós aqui um estado de igreja. E que não apenas se entregaram ao Senhor, mas umas às outras. Como eu disse, organismo. Pela vontade de Deus, e seus nomes estão sendo tomados e registrados por um historiador aqui em seu relato, Lucas. O número de pessoas, então, amados, é colocado para nós. Isso logo nos passa essa característica de igreja, que passou por um registro de pessoas. Afinal, Lucas ficou sabendo disto. Lucas registra a partir do trabalho minucioso de perguntas entre os apóstolos e pessoas que viveram naquela época. E ele chega à conclusão de que 120 pessoas é realmente aqueles que iniciam e que ali existia, de certa forma, uma igreja funcionando, orando, perseverando. E Pedro entende que, amados, o número escolhido, por que ele se levanta, né? Pedro entende que o número escolhido por Cristo para o apostolado sempre foi 12. Foi Cristo que escolheu Judas, inclusive. Foi o próprio Cristo que o nomeou também como um apóstolo. Ele foi contado entre eles. E a partir da sua morte, então fica aberto? Não. Se Cristo nomeou 12, Pedro entende que esta vaga precisa ser preenchida. Isso, amados, alguns teólogos irão dizer que tem alguma relação com as 12 tribos de Israel, que para testemunhar a esse povo israelita, teria que então ter esses 12 apóstolos. Então assim é uma forma de dizer que o evangelho chegou para Israel, mesmo muito deles rejeitando. E abrindo-se então a porta ali de entrada para os gentios. Mas Cristo, inicialmente, como ele próprio diz, ele veio para os judeus. Né? O cristianismo nasce do judaísmo, né? Nasce deste povo que rejeita Cristo. E posteriormente, né, nós vemos aí a diáspora, nós vemos aí o apóstolo dos gentios, como o apóstolo Paulo, nomeado, não entre os 12, mas um apóstolo, como ele mesmo diz, um apóstolo fora do tempo, mas também que recebeu de Cristo esta comissão. E amados, algo interessante aqui, né, um número semelhante aqui nós vemos, né, porque é relatado por Lucas 120 pessoas, e 120 é justamente o número de pessoas que deveriam conter numa cidade judaica para se instaurar um sinédrio. Isso nós encontramos na Mishiná dos judeus. Olha que interessante. A quantidade de pessoas coincide com alguns costumes judaicos. Por exemplo, a Mishiná diz o seguinte, abre aspas, e quantos residentes deve haver em uma cidade para que ela seja adequada para um sinédrio? Responde, 120. Ou seja, para um judeu instaurar um sinédrio composto por 73 anciãos, ou até mesmo 23 em cidades um pouco menores, teria que ser um número de pessoas tais quanto a da igreja reunida aqui, pois o sinédrio exercia a influência de resoluções sobre um povo.
Isso, de certa forma, irmãos, creio eu, nos meus pensamentos, que serviria algo para corroborar para o entendimento desses judeus que ali existia autoridade. De que ali sim eles poderiam tomar decisões como um sinédrio. Então, amados, a igreja unida, autoritativa, em oração e agora resolvendo em paz. A igreja resolvendo um primeiro problema. Sob a liderança de Pedro, sim, mas ele próprio se dirige aos discípulos de Cristo. Certamente Lucas nos fornece um modelo de igreja onde permanece em comunhão, se entregando uns pelos outros, orando para assim buscar a vontade de Deus. Seria essa a resolução do substituto de Judas e o resultado de orações? Porque se eles estavam orando, né, com o pressuposto desta informação que temos aqui, será que eles então estão recebendo a resposta? Podemos afirmar que é justamente isso que eles partem a fazer, segundo o texto. E interessante, irmãos, que quem participa da resolução do problema aqui, considerando esta igreja embrionária aqui? Pedro se dirige a quem? Aos irmãos. E aí nós somos suspeitos para falar, porque somos congregacionais e batistas. Qual que é o sistema de governo que a igreja está demonstrando para nós aqui agora? Existe um problema? Existe algo que precisa ser substituído? E quem está sendo envolvido nisso? É montado apenas um sinédrio e uma cúpula para resolver esse problema? É só entre os apóstolos que é resolvido? Pedro fala aos irmãos, os 120 que ali estão reunidos, para assim tomarem a decisão de quem substituiria Judas. E aí entramos no verso 16, irmãos. O que Pedro diz? Irmãos, adelfos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, primeira parte, vamos por partes, né? Ele diz, irmãos. Então, reiterando tudo o que foi dito, Pedro, como um líder que sabemos que ele representa, ele se dirige à igreja. Ele se dirige a todos esses irmãos. E ele começa a explicar. E a primeira coisa que ele diz é, convinha que se cumprisse a Escritura. Nos primeiros 12 capítulos de Atos, Pedro é o líder inquestionável na igreja de Jerusalém. É ele quem prega em Pentecoste. E ali, amados, 3.000 almas são convertidas a Cristo. E aqui está no início de seu ministério apostólico. Falando decisivamente, ele se dirige à multidão e fala da questão do cumprimento da Escritura. Ele diz, homens e irmãos, adelfos, como disse, o que constitui um tratamento familiar. Ele inicia seu discurso chamando a atenção para o fato de que a Escritura tinha se cumprido. E é interessante que a primeira decisão aqui que a igreja vem a tomar é com base na onde? No cumprimento da Escritura. Ele não parte das suas próprias vontades. Ele parte de um cumprimento da palavra de Deus. Ele entende, então, que a própria palavra exige desta igreja a substituição de Judas. As duas palavras que eu destaco aqui no grego é convinha e se cumprisse. E é interessante que nós temos dois verbos juntos. É empregado aqui dois verbos, convinha e se cumprisse. A primeira é dei, né? Convinha. E é necessário, significa necessário, há necessidade, convém, é correto, é próprio, deve ser feito. Convinha. Isto é um verbo indicativo, está indicando o quê? Uma ação. Está indicando o que deve ser executado. E o tempo deste verbo está no tempo imperfeito, ou seja, geralmente verbos no imperfeito representam uma ação contínua ou repetida, onde o tempo presente poderia indicar
está se cumprindo. Tá? Então é justamente, porque se eles estão substituindo, a palavra está se cumprindo. Então a classificação gramatical aqui é perfeita para o convinha. E se cumprisse vem do grego plero, que significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo. Tá? Ou seja, levar a cabo até as minúcias, tornar totalmente completo. Era necessário isso. Convinha que acontecesse isso. O verbo está no infinitivo, aoristo passivo. Ou seja, verbos no infinitivo, eles refletem propósito ou resultado. Como se estivesse dizendo, isso foi feito para cumprir o que o profeta disse. Então, ou seja, irmãos, tanto o convinha que estava se cumprindo, quando esse se tornar completo, cheio, ele reflete aqui um estado, amados, de que aquilo que foi realmente predito pelo profeta está se cumprindo, foi feito. E estamos falando o quê? Sobre o quê? Justamente ele entrará sobre Judas, sobre a sua morte, sobre a sua escolha. O complemento do texto diz que o Espírito Santo, olha só, predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Aqui desmistifica muitos conceitos de muitas pessoas. Que muitos que falam, Judas tinha chance de arrependimento. Judas era só, né? Não, irmãos. E eu quero que você, com temor a Deus, encare o texto na sua realidade. Se a própria palavra de Deus predisse isso, se isso foi anunciado pela boca do profeta, e se Pedro agora diz que isso estava se cumprindo, e que convinha acontecer isso, eu tenho que encarar da forma que o texto está sendo apresentado para mim. Então, não está escrito que convinha, ou uma possibilidade de Judas tomar um outro caminho, e estar aqui nesta vaga que agora vai ser preenchida. Não, o que o texto está dizendo é que convinha justamente que Judas fosse quem ele foi, traidor, e morresse da forma que morreu. E de que sua vaga fosse aberta. Convinha que isso acontecesse. Era certo. E agora está se cumprindo. Então, o que o texto está nos informando é o que nós cremos por doutrina, de doutrinas de decretos, irmãos. Ou seja, a própria palavra estabelecendo no curso do tempo um acontecimento que era tão certo, tão infalível, quanto a vontade e a imutabilidade de Deus. Ou seja, Judas deveria morrer, e ele tinha que morrer daquela forma, tinha que trair Jesus, tinha que ser mentiroso, tinha que ser ladrão, e tudo isso conforme os decretos de Deus. E isso se cumpriu. Pastor, mas isso é sério que o senhor está falando. Isso é algo que deve acontecer então ainda hoje. Isso, os decretos de Deus permanecem até os dias de hoje. E logo você pensa, quais são os que envolvem a minha pessoa? Quais são os decretos que envolvem o meu ser? Eu não sei. Não sei nem mesmo sobre os meus. Isso pertence somente a Deus. Mas eu sei algo que direciona a minha vida. A sua palavra. E eu tenho Cristo, que já veio a este mundo. E que já pregou a mensagem da salvação. E que nos exortou a crer nele e a viver hoje. Pois a salvação é hoje. E ao futuro, a Deus pertence. E a salvação pertence ao Senhor. E eu confio nele. E eu me entrego a isso e me confio a isso. O que não me pertence, ao que eu não sei, eu reservo a soberania, eu reservo a onisciência, a sapisciência de um Deus que é infinito, infinitamente sábio. E apenas a ele eu confio. Mas quando eu penso em Judas, que já estava morto, que já havia sido escolhido pelo próprio Cristo,
E tudo que aconteceu agora é afirmado por Pedro, que foi predito pelas Escrituras. A palavra predice vem do grego proepo, e significa o quê? Dizer de antemão. Dizer o que precede. Falar sobre. Também é um verbo indicativo. Ou seja, é uma ação executada. Então, o que está sendo predito e quem está predizendo isso? O Espírito Santo, diz Pedro. O Espírito Santo predisse, ou seja, determinou de antemão. Aí muitos podem falar, não, isso aí é só onisciência. Ah, é só onisciência? Quem determinou os fatos ocorridos no tempo? Quem é que determina isso? É o homem? Ou é o próprio Deus? Os acontecimentos, Deus está alheio esperando acontecer? Ociosamente? Ou é Ele próprio que executa tanto o querer quanto o realizar no crente e em tudo que move esse universo? Nós vimos em Colossenses, tudo subsiste em Cristo, nele. Nós vemos em Hebreus capítulo 1, que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E esse sustentar é justamente levar a cabo, fazer acontecer. E se o Espírito Santo predisse anteriormente e aconteceu, quem foi que fez acontecer? O acaso? Então existe uma outra força oposta a Deus? Não. É o próprio Deus levando os acontecimentos a cabo. E o que está envolvido aqui? Judas. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Percebam que Pedro baseia os seus argumentos na palavra de Deus. E dá a entender que a Escritura é autêntica e deve ser cumprida inexoravelmente. Ele liga a palavra escrita ao Espírito Santo, que proferiu anteriormente pela boca de Davi a respeito de Judas. A Escritura é, então, um produto do Espírito. Ele afirma que o Espírito Santo fala utilizando a boca do homem. Você certamente já ouviu, eu não creio na Bíblia. Por quê? Foi escrita por homens. Seria escrita por quem? Por um cachorro? Por um gado? Por quê? Teria que passar por um lógico, se é um livro, alguém teria que escrever. Mas quem escreveu e como escreveu? Pedro está dizendo. O Espírito Santo, pela boca de Davi, anunciou isso. E é isso que torna a palavra para nós inerrante, infalível. É inexorável o cumprimento de tudo que está nela. É tão certo quanto o dia de amanhã, irmãos. É como Billy Graham falava, né? A palavra de Deus é tão atual quanto o jornal de amanhã. É real. Por quê? O que me traz essa confiança plena na palavra de Deus? O que Pedro está dizendo aqui? E Pedro foi autor de algumas epístolas da Bíblia. E ele diz, porque o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. A pessoa só pega, né, Davi. Davi era quem? Um pecador, sim. Um homem falho, mas era um homem cheio do Espírito Santo. E que falou as palavras aqui ditas posteriormente, será falada por Pedro, pelo Espírito. O Espírito disse. E isso comprova aqui o que ele fala nas suas epístolas, 2 Pedro 1, verso 20 a 21. Veja só que interessante. O mesmo que está aí levantando e falando, ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, da palavra, nenhuma, tá? Provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem, olha que interessante, na vontade humana. Nunca. Mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Impelidos, olha lá, pelo Espírito Santo. É justamente o que ele está afirmando aqui a respeito de Judas.
A própria palavra já predizia a morte, a traição de Judas. E inclusive a sua substituição. Então era um evento tão certo, quanto a imutabilidade de Deus. Porque Deus não pode mudar e não é homem para mentir. Já pensou em falar assim, não, Judas vai trair. Aí no meio do caminho, não. Ah, não, ele se arrependeu. Então, peraí. Então quem está mentindo nessa história? Se foi predito que ele morreria, que ele trairia, como é que mudou? Tem algum mentiroso aí nessa conversa. E nós sabemos que Deus não mente. Deus, ele não erra. Deus é certo nas Escrituras. E é por isso que eu confio a minha vida à palavra de Deus. Porque aqui eu encontro o norte para a minha vida, as diretrizes para a minha família, como ser um profissional, como ser um pastor, como ser um pai, como ser um filho. Está tudo aqui para mim. Vocês aprenderam geografia hoje pela manhã com a Bíblia. Com a Bíblia. E é certo. O povo semita levou o evangelho para os descendentes de Jafé ou não? Levou. Se cumpriu então aquilo que Noé disse, predisse também? E Cã, a maldição de Cã? Se cumpriu também? Se cumpriu. Tudo se cumpre, irmão. E nós aguardamos algumas coisas que estão prometidas ainda, como a segunda vinda de Cristo. Nós estamos aguardando. E qual é a chance disso não acontecer? Zero. Certamente acontecerá. Não existe possibilidade de não acontecer. Se ele predisse, se ele disse, é certo de acontecer, irmãos. Cabe a nós estarmos preparados para isso. Porque ele também diz na sua palavra, arrependa-se. Arrependa-se e creia no Evangelho. Viva. Creia em mim. E certamente nos separará lugar lá na eternidade. Isso serviu então de confirmação na palavra. Ele diz que as necessidades das Escrituras devem ter sido cumpridas, para que a mente de qualquer homem não seja perturbada com aquela horrível queda de Judas. Pois parecia uma coisa estranha que aquele que foi escolhido por Cristo para uma função tão excelente ter caído em tamanha imundícia, tamanha traição. Pedro remove esta pedra de tropeço quando diz que foi predito pelas Escrituras. Porque ninguém pensa nisso. Como seria encarar a escolha de Jesus em Judas como ele sem controle sobre a traição? Não seria estranho Cristo escolher alguém que fez o que fez como a resultante, como um produto do acaso? Quem seria questionável seria o próprio Cristo. Deixar aquela vaga aberta, aquele acontecimento. Por quê? Poxa, como é que Cristo elege alguém para morrer de forma tão cruel, tão medonha, que parece um filme de terror, como veremos aqui mais adiante? Como é que ele escolhe alguém para um cargo tão exímio de apóstolo e acontece isso com Judas? Seria facilmente aí, para os céticos, né, os ateus inclusive, atacar o caráter de Cristo. Se escolher alguém para morrer? É como quando Deus vê os israelitas lá fazendo o bezerro de ouro, e ele fala, vamos matar eles. O que Moisés fala? Deus, se você matar eles, falarão o que do Senhor? Que você os tirou do Egito para matá-los no deserto? Que libertação é essa? Então, era necessário que fosse predito pelas Escrituras. Olha como Deus é perfeito, irmãos. Era necessário que isso tivesse já prefigurado. E é justamente o que Pedro aqui afirma. Isso era necessário, convinha que se cumprisse o que foi predito o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Então, amados, que isso nos dê certeza. Isso seja para nós uma confirmação na fé. Olhar para a palavra com temor. Olhar com mais apreço para as Escrituras. Porque não foi qualquer um que nos informou e se revelou a nós. São palavras do próprio Deus Trino. É o próprio Santo Espírito que nos fornece aqui a sua vontade. Pare
de ter uma incredulidade a ponto de duvidar das Escrituras. Vá para as Escrituras totalmente despojado, totalmente esvaziado, para que realmente ela te preencha. Para que realmente ela te dê significado, diretrizes. Pois é justamente isso que Pedro está fazendo. Temos uma aplicação a saber que devemos atribuir essa honra às profecias das Escrituras, que são capazes de apaziguar todo o medo que recebemos dos súbitos eventos das coisas. Pois não há nada que nos perturbe mais do que ficamos quietos em nosso próprio sentido e entendimento. E procuramos para nós mesmos e dúvidas que o Senhor estaria pronto para curar, se meditássemos nas Escrituras. Nós ficamos às vezes ansiosos pelo quê? Sendo que nós temos promessas de que dia e noite terão até o final dos tempos. Tempo de semeadura, um cuidado, uma providência, o sol nascendo para justos e injustos, a graça comum do nosso Deus. E nós ficamos ansiosos pelo quê? Nós, amados, caímos em dúvidas e incredulidade justamente por não crermos e confiarmos naquilo que está revelado e que é certo de acontecer. Então a sua fragilidade para o dia a dia, irmãos, que muitos sofrem com ansiedade, é justamente meditar nas Escrituras. É meditar e confiar naquilo que o Espírito Santo nos promete. E ele diz mais sobre Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. O que se cumpre então? Pedro explica, aponta para Judas, que se tornou um guia daqueles que prenderam Jesus. Ele próprio se lembra muito bem da noite da traição de Jesus, e afinal ele estava lá, cortou a orelha do soldado mau, né? Ele viu toda essa traição, ele viu o beijo de Judas, ele viu. Mas ele agora olha para as Escrituras. Amados, crer num Deus de decretos, que prediz, que faz acontecer todas as coisas. Eu digo para aqueles, claro, que confiam na sua palavra, é confortante. Crer nesse Deus é, como eu já disse, é chegar na sua casa e colocar a cabeça no travesseiro e dormir profundamente, sem se preocupar com nada. Porque é um Deus que está movendo todas as coisas no universo. E você sabe que esse Deus faz tudo justo e tudo muito bom. Inclusive Judas foi bom e foi justo. Foi necessário, convinha que você creia, irmão. Ele próprio, Pedro, se lembra muito bem da noite de traição de Judas. E também ele lembra, né, do seu próprio pecado de negar a Cristo. Mesmo assim, ele articula brevemente a queixa contra Judas, que espontaneamente traiu o seu Senhor. E o verso 17 vem também em acréscimo ao que ele está falando. E Pedro diz: pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ou seja, irmãos, Cristo realmente o chamou como discípulo. Cristo realmente o chamou para compor entre os 12 esta vaga de apóstolo. Pedro está afirmando, tá? Não foi brincadeirinha. Cristo realmente o chamou. Só que a forma como ele foi, Judas, foi uma forma dissimulada. Foi uma forma de traição. Judas agiu conforme o seu próprio pecado. Judas agiu conforme as inclinações do seu coração. Pedro afirma porque ele era contado entre nós e tomou parte neste ministério. Como uma reflexão posterior, Pedro evoca o fato de que Judas havia pertencido ao ciclo dos 12 apóstolos, durante o ministério terreno de Jesus. Ao longo de todo esse período, Judas era um dos 12 que Jesus escolheu depois de ter passado uma noite de oração. O envio dos 70, quem que estava junto? Judas. E eles voltam como? Falando o quê? Expulsamos demônios, né? Fizemos milagres.
Judas, muito provavelmente, fez inclusive milagres. Judas pregava o evangelho. Judas estava entre os discípulos. E isso deveria despertar em mim e em você um grande temor. Um grande temor a Deus. A ponto de você sondar as suas motivações para com Cristo. A ponto de sondar que tipo de fé você está exercendo em Cristo. Amados, Jesus escolhe este homem. E além disso, Pedro se refere a Judas como aquele que obteve por escolha de Cristo uma parte no ministério apostólico. Você tem noção do que é isso? Se falam que, acredito que Billy Graham também, ele recusou o cargo na presidência dos Estados Unidos, ele falou, eu já ocupo o mais alto cargo do planeta, que é o pastoreio. Imagine um apóstolo. Imagine um apóstolo. Pedro aqui afirma, então, que ele tinha parte no ministério. Ele diz, teve parte neste ministério. Judas, então, foi divinamente nomeado para tomar lugar entre os apóstolos e servir a Cristo no ministério. A palavra contado aqui, que Pedro utiliza, e é narrado por Lucas, vem do grego kataritmeo, que significa numerar com. É como se estivesse contabilizando. Pedro, João, agora Mateus, Natanael, Judas. Foi contado com. Estava lá, irmãos. E aí vem a necessidade dessa suplência, dessa substituição. Ele disse que era de um número, era um dos números dos apóstolos, para que pudesse indicar-lhes que era necessário que o lugar vazio fosse preenchido, a fim de que o número continuasse inteiro. E a este propósito serve o que segue, que ele obteve uma parte no ministério. Pois então segue-se que o corpo deveria ser, por assim dizer, coxo. E se essa parte faltasse? A excelência do chamado de Cristo sempre permanece, mas os seus ocupantes são transitórios. E o que eu destaco aqui nisso? O que eu quero dizer com isso aqui? Que a excelência do chamado de Cristo, que era o apostolado, Pedro enxergava, à luz das Escrituras, que isso permanece inexorável. Pastores na igreja sempre existirão. Mas eu devo analisar de duas formas. O chamado para o bispado de Cristo, esse é inexorável. Agora eu não. Então eu poderia dizer que eu estou pastor. Como Judas esteve apóstolo. E de que eu devo fazer isso, então, de que forma? Primeiro, sabendo que eu sou finito. Sabendo que eu sou pecador. Reconhecendo as minhas falhas dia e noite. E com grande temor, exercer isso ao qual é inexorável. O pastoreio. No caso de Judas, o apostolado. Que são duas coisas distintas. Amados, olha a necessidade. Pedro enxerga a necessidade, então, de completar isso. Era algo que deveria existir. Era algo que deveria permanecer. Se Cristo, então, chamou 12 teriam que permanecer. Isso serve de alerta para nós. Certamente era algo que poderia deixá-los grandemente pasmos. Todos ali. Que aquele a quem Cristo havia exaltado a tão alta dignidade como apóstolo, caísse em tal destruição. Circunstância que aumenta a crueldade do fato e ensina o resto a cuidar de si mesmo. Tampouco há dúvida de que os discípulos se lembraram de Judas com grande dor e tristeza. Se ele é contado entre eles, andou com eles, certamente os apóstolos tinham afetos por Judas. Não foi algo assim frio, morreu, olha lá o traidor, olha lá o ladrão, não. Era uma grande tristeza para os discípulos, os apóstolos.
Mas Pedro aqui expressa pelo nome a excelência de sua função. Teve parte neste ministério, para torná-lo mais atentos e mais cuidadosos para providenciar um remédio. Isso aqui ainda serve para aqueles outros que estavam como apóstolos, como um alerta. Olhar para Judas, para os apóstolos, e inclusive para mim como pastor, é um grande alerta. E deveria ser para você também. Porque na sua esfera aí de cristianismo, você é membro de uma igreja. Você professa o nome cristão, assim como Judas professava. E eu devo fazer isso de que forma? Com temor. Então, logo, os apóstolos olharam para esse ministério. Pedro, então, é perceptível no texto que ele tinha o apostolado, o ministério, em alta questão, mas a finitude dos homens, a pecaminosidade dos homens, também é levada em conta aqui. E neste ponto é que serve de alerta para todos nós. Abram os olhos. Verso 18. Ora, ele adquiriu um campo com o salário de sua iniquidade e, precipitando-se, prostrado, arrebentou-o pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui, amados, antes, não são palavras de Pedro, tá? O verso 18 é uma nota parentética de Lucas. Lucas, então, pausa o que Pedro disse, e aqui ele dá mais detalhes sobre a morte de Judas. Antes de Lucas prosseguir com o discurso de Pedro, provando que a escritura devia se cumprir pela boca de Davi, então ele providencia uma nota explicativa acerca da morte de Judas. Ele fornece uma informação suplementar e não contraditória. Por quê, pastor? Porque certamente você que já leu Mateus não está, de certa forma, aqui casando com esse relato de Lucas. Onde está em Mateus 27, do 3 ao 7. Põe para mim, por favor. Vamos comparar aí os dois textos. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram. Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então volta um verso. Mateus só fala que ele se enforcou. Lucas complementa. Porque ele não nega que ele não se enforcou. Ele traz detalhes, e ainda mais como, num tempo posterior a qual ele escreve Atos, era de conhecimento que estava no Evangelho de Mateus. Então ele complementa isso. Ele dá mais detalhes. Então, amados, num relato abreviado, Lucas pinta Judas como comprador desse campo. Porque, como vimos em Mateus, os sumos sacerdotes consideram a recompensa recebida por Judas como dinheiro manchado com sangue. E recusam-se a aceitar essas moedas. Elas pertenciam a Judas. Então, indiretamente, Judas comprou o campo do oleiro. Entende? Por isso que ele diz que Judas comprou. Ele adquiriu. Porque a responsabilidade estava sobre Judas. Então, amados, isso é o que Lucas tem em mente ao escrever. Este homem comprou um campo com a recompensa recebida por sua maldade. Ele também, amados, não vendeu a Cristo, porque ele vive, por 30 moedas. E o seu apostolado será preenchido. Então, quando ele diz, amados, que ele possuía o salário da iniquidade, o que ele quer dizer? Que é justamente, amados, essas moedas que foi com preço de sangue. Ou seja, uma recompensa por uma ação vil de sua traição ao seu Senhor e Mestre. Então, isso é tido como uma recompensa de adivinhação. Isso é como o pecado de Balaão. Por exemplo, quando Pedro, 2 Pedro 2,15, que está em tela aqui, quando ele fala sobre Balaão.
Eles abandonaram o caminho reto, se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da... É justamente o que está no texto, né? Aqui, na minha versão, colocado como salário da iniquidade. É aqueles que traem, é aqueles que por ganância, é aqueles com falsos desejos, realmente utilizam do evangelho para benefícios próprios, os lobos. As pessoas que querem estar com Cristo apenas para fugir do inferno. As pessoas que querem professar o nome cristão por desejos próprios, que se vendem, que realmente têm desejos egoístas para com o evangelho. E o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, é que o evangelho é para realmente pessoas que morrem para si mesmo, que não possuem pretensões próprias, mas sim como João Batista dizia, que eu diminua e ele cresça. Esse é o sentimento. O sentimento do cristão não é fazer do cristianismo um trampolim. O sentimento do cristão é testemunhar a Cristo, é servir, é mostrar, é abençoar, é amar os seus irmãos, é orar com seus irmãos, é servir a igreja, é como essa igreja envolvida aqui, que foram compradas pelo sangue de Cristo, obtiveram a justiça de Cristo e estão reunidos. E a nota parentética de Lucas diz, e precipitando-se caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio. Embora Lucas omita a referência ao enforcamento, listado lá em Mateus 27, como lido, inferimos que se precipitou em resultado do fato dele estar suspenso. E como que os teólogos vão juntar as duas coisas? A corda se partiu, né, devido ao impacto súbito causado por um corpo despencando, ou foi finalmente cortado por alguém. Muitos creem, amados, que nessa precipitação, ou seja, nesse jogar de Judas, se enforcando, ou a corda, ou aonde ele amarrou, se rompeu, ele caiu sobre penhascos, se rompeu e as suas entranhas ficaram à mostras e foi sangue para todo lado. Uma imagem horrenda. Horrenda. Mas é a forma como, né, tiramos, inferimos certamente, para juntar esses dois textos. Mas o fato é, a morte foi terrível. A morte foi sem arrependimento. Por mais que ele tenha falado lá, pequei contra sangue inocente, que vimos, mas ele não recorre a Cristo para perdão de seus pecados. Ele busca um meio em si mesmo para se ver livre da culpa. Se suicidando. Suicídio nunca estabeleceu perdão para pecados, irmãos. Quem perdoa pecados é o sangue de Cristo. Quem resolve essa culpa que está sobre nós, que esteve sobre Judas, é um único, é Cristo. Crendo nele, crendo na sua obra, crendo no seu sacrifício, crendo no seu sangue, pois este sangue salva. Creia, meu irmão. Abrace este evangelho, se apegue com todas as forças e viva. Judas tem um senso de pecado, pois a lei age sobre ele, ele tem a percepção, mas ele não resolve a culpa. Ele obtém um meio nele próprio para se livrar dela. Como? Como diz o texto, precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio. Suicídio é muito característico de falta de confiança no sacrifício de Cristo. Qual é o pecado que Cristo não pode perdoar? Este sangue é suficiente para me limpar, expurgar de mim qualquer culpa, qualquer acusação, qualquer flecha de Satanás contra a minha vida, qualquer coisa, ele me limpa, eu me apresento perante Deus, limpo, inculpável, nítido. Porque o sangue de Cristo está sobre mim. Porque eu creio nesta mensagem da salvação. E tem algo que eu gostaria de relatar para os irmãos que eu não sabia. Mas certamente os irmãos já ouviram falar de Ário. Um herege ali até o 3º século da igreja.
Dele veio o arianismo, que atacava justamente a figura de Cristo, sua divindade. Ário, ele perturbou muito a igreja. E temos alguns relatos, amados, sobre Ário que nos causa espanto. Principalmente aquele que é relatado por Atanásio. Tá? Ele diz o seguinte: Ário, depois de ter causado males gravíssimos à igreja, desejando abrir-lhe chagas mais profundas, ainda fingiu emendar-se. Para isso se apresentou ao imperador na época, e com juramento, ele assegurou que acreditava em tudo que ensinava a igreja. No caso, na época, a igreja católica. Não, eu subscrevo o que a igreja ensina. Eu pregarei só isso. Depois de todas as acusações, depois de toda a perturbação que Ário causou, né? Então perceba, o mesmo sentimento de traição que teve em Judas. Ele chega até o imperador, se não me falha a memória, Constantino, na época. Ele jura perante Constantino, que regia a igreja, era uma união de igreja e Estado. Ele jura perante Constantino que se sujeitará aos ensinos da igreja católica. E, receando Constantino algum engano, disse-lhe: se mentes, Constantino disse para ele, se você mentes, Deus vingará teu perjúrio. Deus vingará tua mentira, seu falso testemunho. Entretanto, pode voltar a ocupar teu cargo. E ele volta para ensinar na igreja. Ário. Pois bem. Aí entramos no relato de Atanásio. Ele escreve: e deu ordens para que pudesse voltar ao exercício de seu ministério em Constantinopla. Os hereges, seus sectários, estavam sobremaneira contentes para levar Ário a tomar posse daquela igreja, de onde tinham sido expulsos. E para que a reintegração fosse mais solene, estabeleceram que se realizaria no domingo seguinte, no dia do Senhor. Um povo imenso acompanhava o obstinado herege, que sentado em um carro elegante, adornado, tratava de aumentar sua pompa, espraiando-se em fasticiosos e arrogantes discursos. Como se fosse uma grande ordenação, né? Essa retomada de Ário. Porém, ali esperava a divina vingança, diz Atanásio. Tendo chegado no meio de tanta glória, perto da igreja onde devia dar-se a reintegração, apoderar-se dele um repentino terror. Ário, então, é tomado de um repentino terror. Segundo o relato de Atanásio, empalidece e treme agitado por violentos remorsos. Do nada, Ário perde a sua sobriedade, acometido ao mesmo tempo de horríveis dores no ventre e lacerações de intestinos. Diz que ele correu para, provavelmente aqui, ele descreve pública sentinha, né, mas provavelmente banheiro. E diz, amados, que acharam ele caído de cabeça e com as suas vísceras todas expostas. Ário explodiu de dentro para fora. Se realmente é verídico este relato, comentado por muitos historiadores, uma coisa eu sei, que com Deus não se brinca. Uma coisa eu sei, que em Atos temos o relato de Safira e Ananias, que foram fulminados por Deus, caíram duro. Pum. Por quê? Porque mentiram. Tiveram um sentimento de Judas. Ontem, quando eu fui me deitar, minha esposa falou que eu estava com os olhos regalados. Agora ela entende por que eu estava. O temor, que é mexer com as coisas de Deus, de forma fraudulenta, mentirosa, arrogante, prepotente, sem salvação em Cristo, sem confiança nele. E eu gostaria que você se envolvesse com as coisas do Senhor, mas com base no sangue de Cristo, não na sua própria força. Não com mentira, não com engano. Porque Deus conhece os nossos intentos. Ário mentiu para o governador, mentiu para a igreja,
tentou tomar posse de um cargo importante, como um pastor ou um bispo que seja, mas Deus não permitiu. Deus deixou a prova. E muitos assemelham isto a Judas. Muitos assemelham o que aconteceu com Ário ao acontecimento de Judas. Verso 19. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Alceldama, isto é, campo de sangue. Então, amados, também deduzimos que Judas morreu no campo comprado pelos sacerdotes. Então, possivelmente seja uma região ali próximo. Lucas indica que os residentes de Jerusalém ouviram a respeito da medonha morte de Judas e deram o nome ao campo, em sua própria língua de Aceldama, que quer dizer, o próprio texto explica, campo de sangue. De maneira que na própria língua deles esse campo se chama, diz o texto, Aceldama. Do ponto de vista de Mateus, o sangue derramado pertencia a Jesus. Por essa razão, os sumos sacerdotes chamaram as 30 moedas de prata de dinheiro de sangue. Porém, note que Mateus escreve para um público judeu, enquanto Lucas se dirige a cristãos gentios. Logo, os relatos de Mateus e Lucas não são contraditórios. Mateus e Lucas são como dois repórteres de notícia que estão escrevendo um acontecimento de diferentes perspectivas. Tá? E, amados, é interessante como isso ficou marcado na história. E quando eu penso em ceia do Senhor, vocês já perceberam que tanto em 1 Coríntios 11, que tanto quando Cristo participa, este caráter de mentira, engano que existe em Judas, é justamente o que nos priva da participação. Vocês percebem que em 1 Coríntios 11, a comunhão, ou seja, a sinceridade, a recíproca entre os irmãos, o amor, precede a participação aqui neste sacramento. Por isso, amados, que ceia acompanha um autoexame. E tomar a ceia indignamente é como o Judas, que pegou lá o pão e comeu. E é que ele tomou condenação, ele comeu, participou de forma indigna para a sua própria condenação. E o que eu temo para a sua alma é que você esteja fazendo isso, meu irmão. E que você realmente sonde a sua fé, verifique se você está na fé, para que você não se engane. Não se engane, não estamos aqui brincando de igreja, irmãos. Isso aqui pertence ao Senhor. Isso aqui foi com o seu sangue precioso que Ele comprou. Isso aqui é santo, isso aqui é perfeito porque está aos cuidados de Cristo. Tanto eu como pastor, quanto você como membro. Ainda mais eu. Pela responsabilidade que me impõe, irmãos. Olhando para isso, tudo. O sentimento frágil, humano apenas, é de que não, eu não quero isso não. Pastor, o quê? Eu estou fora, vou embora. Eu vou querer essa responsabilidade sobre mim. Mas quando eu olho com os olhos da fé em Cristo, eu vejo que isso é possível. Eu vejo que realmente eu creio nos fatos bíblicos. Eu creio na sua morte. Eu creio na sua obra. E eu confio que esse sangue me permite e me capacita a permanecer, a ser um cristão, a participar da ceia. Não se trata de mim, se trata dele. E quando eu tenho essa perspectiva, essa confiança em Cristo, eu obtenho vitória. Porque ele me diz, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. E realmente ele venceu. Mas certamente se eu faço isso de forma fraudulenta, enganosa, não confiando em Cristo, não confiando na sua mensagem, certamente, amados, você corre grande perigo. Você precisa crer, você precisa confiar nesta mensagem. E verso 20 e último. Porquanto no livro dos Salmos está escrito, aqui já fala de Pedro, tá? O parênteses acabou. Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite,
e tome outro o seu ministério. Pedro diz, porquanto no livro dos Salmos está escrito. Então Lucas, retomando o discurso de Pedro, apresenta duas citações. Ele citará para nós Salmo 69, verso 25, pode colocar para mim, por favor, Israel? E a segunda é o Salmo 109, verso 8. Primeiro, 69, 25. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Tá? Veremos o que isso significa. O outro salmo. Seja sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Pedro pega essas duas citações dos salmos de Davi e aplica na realidade de Judas. Se cumprindo, então, o que foi predito. Então, amados, está escrito no livro dos Salmos. Ele tira pela autoridade da palavra toda a ofensa que poderia ter acontecido por causa da queda de Judas. Ainda assim, este lugar pode parecer muito confuso. Por quê? Analisando agora o Salmo em si, as palavras de Davi, Davi não deseja que essas coisas acontecessem a qualquer pessoa em particular. Tá? Mas no plural, ele deseja para seus inimigos. A intenção de Davi ao escrever Salmos, ele visualiza quem? Seus inimigos. Tá? E ele escreve aí o que nós chamamos de salmos imprecatórios. Mas falar, Davi estava pensando em Judas? Não, mas o Espírito Santo estava. Seria aplicado posteriormente em Judas. Então, amados, nem todos os versículos desses salmos são diretamente messiânicos. Então, sempre quando lemos salmos, devemos tomar cuidado, né? Ah, isso é Cristo? Davi está... Porque tem essa linguagem profética e tem a linguagem ali casual, do momento, do contexto em que Davi está escrevendo. Então é muito dificultoso ali a aplicação de salmos. Mas, por Pedro estar aplicando, e por se tornar aqui a palavra autoritativa em Atos, nós podemos confirmar. Porque palavra, né, o Antigo Testamento, como é que interpretamos o Antigo Testamento? À luz do Novo. Porque é o cumprimento de todas as coisas. E aqui nós estamos no Novo Testamento, está falando sobre profecias, citações do Antigo Testamento. Então aqui nós podemos interpretar corretamente aquele salmo. Tá? Então, por que Pedro aqui utiliza salmos? Primeiro porque ele sabe que isso é o cumprimento, e principalmente porque os judeus e cristãos primitivos cantavam e conheciam salmos. Era algo comum entre eles. Eram cantados nas sinagogas locais, nos cultos públicos, e desse modo eles conheciam. Os cristãos davam uma interpretação messiânica muito dos salmos, especialmente quando sabiam que o próprio Jesus havia citado e feito a aplicação de alguns em particular. Aliás, quando Jesus limpou o templo, ele citou o quê? Salmo 69, verso 9, dizendo, o zelo da tua casa me consumirá. Vimos isso em João 2,17. Paulo cita o Salmo 69, verso 9, a parte B, e o aplica a Cristo, dizendo, os insultos do que te insultam caíram sobre mim. Romanos 15, verso 3. Esse salmo em particular pertence à categoria que fala a respeito do Messias sofredor. O salmo da paixão são a parte do Antigo Testamento citado com maior frequência no Novo. E depois o Salmo 22, claro. Não há nenhum outro citado de tantas maneiras como o Salmo 69. Que mais uma vez aqui é citado, mas agora aplicando em Judas. Então, por mais que encaremos o Salmo 69 com maior gama messiânico, agora nós vemos que tem partes aqui aplicadas em Judas. E a primeira é, fique deserta a sua habitação e não haja nela quem habite, né? E não haja quem nela habite. A fraseologia dessas citações difere um pouco do texto do Antigo Testamento. Em lugar de empregar o singular, sua e tenda, o salmista usa o plural, suas tendas, né? Como lemos. Que sua morada seja desolada, que ninguém habite suas tendas. Salmo 69, 25. Ele pronuncia uma maldição sobre os inimigos de Deus e dá a entender que a expressão morada inclui todas as possessões materiais de um homem. Para contraste, Pedro aplica a expressão ao nome, à família e a bens materiais de Judas. Ou seja, amados, é um estigma sobre tudo que Judas tinha e pertencia. Tanto é, amados, isso aqui verdade,
Quando eu era pequeno, você já deve ter visto, a gente saía com um boneco arrastando na rua e com um pedaço de pau e pedindo bala nos bar. Malhando Judas. Ele foi estigmatizado. Imagina ser mulher de Judas. Imagine ser filho de Judas. Certamente seria totalmente desprezado. Nem mesmo acho que um judeu, um fariseu ia confiar em nada que viesse de Judas. Então é um estigma. E refere-se também a todos os inimigos de Cristo. Porque todos aqueles que não creem são malditos. Todos aqueles que permanecem em seus pecados sem arrependimento, sem recorrerem a Cristo, permanecem de forma maldita neste mundo, em trevas. E terrível coisa é para aqueles que morrem nesse estado. Morrem como Judas. Morrem como o traidor. Ah, mas eu não traí ninguém. Você rejeitou a própria palavra. Você recusou como Judas recusou. Certamente você ouve do Evangelho. Você pensa como será o julgamento de uma pessoa que viveu anos na igreja sem crer em Cristo? Você tem noção disso? Ouvindo sermão após sermão sem crer em Cristo? Cuidado, meu irmão, quando você vem para a igreja cheio de pressupostos. Cuidado para quando você vem para a igreja sem querer ouvir da palavra de Deus. Sem ter um relacionamento com o próprio Cristo. Talvez você esteja servindo a si mesmo, falando que serve a Cristo. Examine sua fé, meu irmão. Eles referem-se a todos os inimigos de Cristo, amados. Em particular, aqui pensamos em Judas. Então, amados, isso foi de tal forma que ficou e deu espaço para os gentios. Mateus 23, versos 37 a 38, veja que texto interessante. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram, rejeitaram, recusaram a Cristo, a mensagem da salvação. Eis que a casa de vocês ficará. Opa! Explica aqui o que está sobre Judas. Então não só Judas terá a sua habitação deserta, mas todos aqueles que rejeitam a palavra de Cristo. Todos aqueles que são encontrados em seus pecados e não se arrependem deles. Não recorrem para auxílio, não recorrem para a salvação no Filho de Deus. Mas enquanto Pedro cita nas Escrituras dois testemunhos diversos, pelo primeiro, ele quer dizer que Judas, junto com seu nome e família, deveriam ser completamente extintos, para que seu lugar ficasse vazio. A outra, que ele extraiu do Salmo 109, tende a este fim, que deveria haver outro escolhido para suprir seu lugar, porque é o que é dito, tome outro seu ministério. Estas parecem ser, amados aqui, as palavras que foi dita no início por Pedro. Em seguida, ele pensa no lugar apostólico que Judas ocupou durante o ministério de Jesus. Citando então o Salmo 109, que outro assuma o lugar de liderança. Né? O cargo apostólico em si não é afetado pela morte de Judas, mas é dado a outra pessoa. Com essa citação dos Salmos, Pedro indica que os círculos dos 12 apóstolos devem ser restaurados. O sucessor de Judas Iscariotes deve assumir o cargo apostólico. E como pessoa deve ser radicalmente diferente do traidor. E isso, amados, para nós é supremo, é lindo. Porque as coisas de Cristo permanecem. A sua palavra, como estamos vendo, aquilo que ele instituiu como apostolado, tudo que provém de Cristo permanece. A sua mentira não, porque tanto diz o provérbio, a mentira tem perna curta. Né? E certamente tem. Ainda mais se tratando de um Deus que é um Deus em verdade. Então, amados, que nós temamos a Deus. Que você realmente entenda que as coisas de Cristo são eternas, perenes. O nosso caráter duvidoso
as nossas mentiras, as nossas dúvidas, o mau caráter dos indivíduos, a hipocrisia, é como a relva do campo. Aqui está e logo passa. Então que você deseje as coisas eternas. Que você pense nas coisas do alto. O mais importante é a honra que Cristo nos oferece, do que realmente aquilo que podemos fazer com elas. E muitas das vezes, de forma fraudulenta. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Semana que vem veremos a substituição. Mas para de falar que Judas tinha chance, para mudar o curso da história. Estava escrito, se cumpriu, foi predito, irmãos. E isso nos mostra um Deus totalmente soberano e imutável. Amém?